com vocês? Olha só, começando agora mais um conteúdo, isso mesmo, vamos falar sobre ele agora, sobre os corpos redondos. O que são isso? Nós vamos abordar três assuntos, quais? Nós vamos abordar cilindro, cone e esfera. Só que hoje nós vamos dar ênfase ao quê? A um cilindro, tá ok? Conteúdo muito cobrado em vestibular, isso mesmo. Esse conteúdo agora ele cai muito em vestibular, então a gente precisa estar muito atento a cada detalhe de um cilindro, ok? E aí o que nós temos? Nós temos aqui, ó, sabe aquela garrafinha que o professor leva para a sala de aula? Então, lembra do quê? Lembra um cilindro, certo? Então você aí, ó, que quer fazer a faculdade na área de exatas, alguma coisa, então o engenheiro, o cara que precisou desenhar isso aqui, ó, ele precisava ter o quê? Noção de cilindro. E olha só, eu fui ali na sala da nossa coordenadora, busquei mais alguma coisa, o quê? Um outro cilindro. Olha só, tá? Nós temos aqui um outro cilindro. Então a gente vai lá, compra alguma coisa e aí a gente tem toda uma matemática por trás disso. Super bacana, né? O cara precisa ter noção, estudar bastante aí o conteúdo com o professor de matemática para entender como fabricar esse material aqui, ó. Esse material que a nossa coordenadora está usando, né? Lixeira aqui na verdade, que ela tem usado na sala dela. Eu estou aproveitando para que a gente possa ter uma aula sobre cilindro, tá? O que eu preciso? Quais são os fundamentos? O que eu preciso conhecer sobre um cilindro? Eu preciso conhecer a sua altura e o seu raio, certo? Então são duas informações extremamente importantes. Conhecer a altura de um cilindro e o raio do cilindro, tá? Tá aqui na base, ó. Então, ele é muito parecido com um prisma, né? Então, se você pensar, essa base inferior aqui, ela é congruente ao quê? A essa base superior. Então, a gente lembra o quê? De um prisma, certo? Então, ele precisa ter o quê? Dois lados paralelos e congruentes. Lembra do conceito de prisma? Já estudamos sobre isso? Tá, olha só. O que nós vamos estudar no cilindro? Conhecendo a sua altura e o seu raio. Calcular a área lateral, certo? Quanto material foi usado para produzir isso daqui. E eu preciso conhecer a sua capacidade, isso é, o seu volume. Então, são conceitos muito cobrados. A área lateral, ou até então a área total dessa figura, certo? Assim como o volume, a capacidade que ele tem. Acaba escutando muito noticiário aí, aquelas cisternas que tem no Nordeste para armazenar água. Então, ele lembra o quê? O conceito de corpos redondos. Se você pensar bem, aquelas cisternas, ela tem a sua base cilíndrica, né? E a tua tampa, a tua parte superior, ela lembra um cone, tá? Então lembra disso. Algumas caixas d'água tem na cidade, então são muitas figuras geométricas que nós vamos estudar a partir da frente. Outra coisa, sabe quando você está viajando ali, você passa por alguns lugares que tem alguns armazenamentos de grãos, né? Então ali lembra o quê? Partes cilíndricas, tá? Junto com o quê? Com o cone. Então, esse conteúdo é super bacana de estudar. Eu particularmente adoro muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar disso aqui também, ok? Vamos lá então? Olha só, vou colocar aqui, ó, para que a gente possa dar sequência. Então, eu falei para vocês, o que nós precisamos conhecer aqui? A altura, ok? Ó, eu preciso conhecer a altura dessa figura, eu vou colocar aqui com um H, certo? Aqui nós temos o diâmetro, certo? E aqui, ó, o raio dessa figura. Então, raio e altura. Se você tem essas duas informações, você consegue calcular área lateral, área total e volume, para que depois a gente possa partir para um exemplo, ok? Então, ó, presta atenção que nós vamos usar cada uma das formas agora. Como eu tinha acabado de falar para vocês, nós vamos usar três formas extremamente importantes para a gente. Qual é a primeira? A área lateral. Então, conhecendo a área lateral da figura. Qual que é a forma que nós temos? Para a área lateral, eu tenho 2 vezes o valor de π, vezes o raio, vezes a altura. Olha aqui a forma, ó. 2π, certo? Vezes o raio, vezes a altura da figura. E aí é o seguinte, π, quanto vale π? A gente tem o valor de π como 3,14. Mas os vestibulares têm facilitado a nossa vida. Muitos vestibulares hoje, por causa do tempo que você tem de solução, ele tem adotado o π como 3. Mas a gente vai de acordo com os enunciados. Se ele trouxer 3.1, vamos usar 3.1, 3.14, vamos usar 3.14. Alguns exercícios ele deixa a resposta em função de π, quer dizer, ele não substitui o valor de π. Mas está aqui a nossa fórmula para calcular a área lateral dessa figura. E a área total? A área total nada mais é do que a área da base. A gente sabe o seguinte, que a área da base, ela é a seguinte, ó, a área da base, π vezes o raio ao quadrado. Então, se você pegar a área da base mais a área lateral, você tem o quê? A área total da figura. Eu preciso fazer duas contas? Depende de você. Você pode usar duas contas. Você calcula a área da base, π vezes o raio ao quadrado, soma com a área lateral, você tem a área total. Ou você pode usar um outro conceito, tá bom? Então, a área lateral
lateral, ou a área total, no caso agora aqui, né? Nada mais é do que a área da base mais a área lateral, ok? Nós vamos ver depois em exemplos como se calcula isso aqui usando uma outra forma, ok? E o volume? Como se calcula o volume? A capacidade disso aqui tudo. Então, o volume é dado por π vezes o raio ao quadrado, isso é, se eu conheço a área da base e multiplico pela altura, eu tenho o volume da figura. Então, a área da base vezes a altura, ok? Aqui eu tenho o volume da minha figura cilíndrica. Faço as formas bem tranquilo, porque a aplicação em forma se torna mais fácil, ok? Vamos para um exemplo, ver como ficaria agora? Nós temos o primeiro exemplo aqui para trabalhar algumas dessas formas, alguns desses conceitos, ok? Como eu falei, para trabalhar todos os conceitos você precisa saber duas coisas, o raio e a altura. Tem essas duas informações, já é o suficiente para você calcular qualquer uma dessas informações que estão aqui, ok? Olha só, na construção de uma piscina, certo? De forma circular, foi escavado um buraco com 3 metros de raio e 1 metro de profundidade. Calcule a área lateral dessa piscina. Olha só, eu só quero o quê? A área lateral dessa piscina. E para calcular a lateral eu tenho aqui, ó, 2 vezes o π, vezes o raio, vezes a altura. Então vamos lá. A área lateral é 2 vezes π, eu vou anotar π como 3 aqui nesse caso para a gente, tá? Vezes o raio vale quanto? Ó, raio 1 metro, ok? 3 metros de raio e 1 metro de profundidade. Tá aqui, 3 metros de raio e 1 metro de profundidade. Então nós temos vezes o raio, vezes 3, vezes a altura, que no caso é a profundidade, né? Vezes 1. Então eu tenho que a área lateral é quanto? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 1, então 18, né? Como está em metros, eu tenho 18 metros quadrados de área lateral. Certo? Bem fácil, não tinha nada muito complicado aqui para a gente. Vamos para outro exemplo? O que nós precisamos fazer agora é calcular a área total dessa piscina. Lembrando que estou falando de uma piscina, ela não tem parte superior. Se fosse uma caixa fechada, no formato cilíndrico, já é uma outra situação. Eu tenho a base inferior e a base superior. Como eu estou falando de uma piscina, eu tenho o quê? A área lateral e a área da base. Então, se eu calcular a área da base, como eu já tenho a lateral, eu vou ter a área total. Lembra da fórmula? A área total é dada pela área da base mais a área lateral. Como a área lateral eu já tenho, está faltando calcular o quê? Apenas a área da base. E a área da base é dada por quê? π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base é o π, nós adotamos como 3, né? O raio é quanto? Ó, com 3 metros de raio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 ao quadrado. Então, a área da base vai ficar o quê? 3 vezes 3 ao quadrado, 9. Então, a base, ela vai ter 3 vezes 9, 27. Está aqui a área da base. Mais quem? Mais a área lateral. Então, ficou fácil para a gente, ó. A área da base, 27, mais a área lateral, que é quanto? 18, certo? Somando isso aqui, eu vou ter 27 com 18, eu vou ter 45 metros quadrados. Está aqui a nossa área total da piscina. Está faltando calcular o quê? A sua capacidade, isso é o seu volume. Vamos lá, vamos aproveitar aqui esse espaço e vamos calcular, letra C, o seu volume. Para calcular o volume, eu tenho a seguinte fórmula: π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, isso é a área da base, né? Ó, isso daqui, ó, é a área da base, ó, π vezes o raio ao quadrado. Como eu já comentei com vocês, se você sabe a base da figura, a área da base dela, multiplicou pela altura, você tem o volume, né, dessa figura cilíndrica, ok? Então vamos lá comigo. A área da base nós já temos que é quanto? 27. E eu preciso multiplicar por quem? Pela altura, ou até mesmo pela profundidade dessa piscina, que vale quanto? Vale 1. Então, o volume vai ficar o quê? 27 vezes 1, 27 metros cúbicos. Lembrando o seguinte, que cada metro cúbico, né, corresponde ao quê? Corresponde a 1000 litros. Então, eu teria a necessidade de 27 mil litros para encher completamente essa piscina,
ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conceito de como calcular área lateral, área total, área da base, volume de uma figura cilíndrica, né? Como eu falei, nós precisamos de dois conceitos, conhecer seu raio e conhecer sua altura. Já é o suficiente para que eu possa calcular todas as informações, tudo que for preciso diante de uma figura como essa. Nós temos mais aulas sobre cilindros, nós temos outras figuras para ser estudado ainda, tá? E até a nossa próxima aula, galera. Abraço!